Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de ciências e hoje vamos começar mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a de número 7. Bora falar um pouco sobre as relações ecológicas. Quando se fala das relações ecológicas, eu posso dizer que são justamente as interações entre os seres vivos que irão viver em um determinado ambiente. Essas interações, elas podem trazer benefícios ou não para esses indivíduos. Quando eu falo dessas relações, eu posso dizer que todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie, quando eles são da mesma espécie, eu posso dizer que é relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, diferentes, que são relações interespecíficas. Essas relações, elas podem ser harmônicas quando não existe nenhum prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Ou elas podem ser desarmônicas quando pelo menos um desses indivíduos irá sofrer ali um prejuízo. E aí, quando se fala dessas relações intraespecíficas, bora falar das harmônicas. Por exemplo, a sociedade. Indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados e que irão cooperar entre si por meio de divisão do trabalho. Geralmente, a morfologia corporal ela está relacionada com a atividade que exerce. Exemplo, abelhas, cupins, formigas. E se falando aí das abelhas, você sabe que existem as abelhas que são operária, a rainha e o zangão. Cada uma vai ter ali o seu papel específico dentro dessa sociedade. A rainha ela vai produzir quem? Produzir as abelhas. As abelhas irão trabalhar e as rainhas também irão produzir os zangões. A abelha, na verdade, ela é fruto da fertilização. Né? Fertilização de quem? Fertilização da abelha rainha com o zangão. Isso quando existe ali célula germinativa, quando ocorre uma fecundação. Vão nascer, na verdade, as abelhas operária e as abelhas rainhas. E os zangões? Como é que vai nascer os zangões? O zangão, quando ele está ali em seu cruzamento, fazendo essa troca de células germinativas, ele não produz a quantidade suficiente para todos os óvulos da rainha. Então, aquele óvulo que não foi fecundado vai ser justamente o zangão. O zangão, na verdade, se trata de um óvulo que não foi fecundado. E aí a gente pode falar o seguinte, que toda vez quando se fala de reprodução, se entende que para ocorrer a reprodução é necessário ter um macho e a fêmea. Mas, no caso das abelhas, principalmente na geração de zangões, não é necessário ter o macho. Só o óvulo. O óvulo que não foi fecundado é justamente aí a questão do zangão. E essa sociedade elas irão trabalhar em prol ali de um determinado segmento, de uma determinada função, de uma especificidade para a produção de seus próprios alimentos e a sua sobrevivência. Quando se fala de colônia, a gente está falando aqui das relações que são intraespecíficas, que ocorrem entre a mesma espécie. Esses indivíduos eles são associados anatomicamente. Eles podem apresentar-se semelhantes, que a gente tem as colônias que são isomorfas ou com diferenciação corporal de acordo aí com a atividade que elas irão desempenhar. Exemplo aí as polimorfas, que a gente tem determinadas águas e caravelas portuguesas. E essas relações, quando são intraespecíficas, que não são harmônicas, elas são desarmônicas. Podemos observar a questão do canibalismo e da competição. O canibalismo, na realidade, é o ato no qual um indivíduo irá se alimentar de outro da mesma espécie. Já a competição
a gente vai ter aí uma disputa por território e também por parceiros sexuais e a comida. Agora, bora falar das relações que são interespecíficas. Se eu estou falando dessas relações que são interespecíficas, são de espécies que são diferentes, que são distintas. Primeiro, bora falar das harmônicas, onde existe benefício para ambas espécies. A primeira relação é o mutualismo. O que é que se trata mutualismo? São indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculo de dependência. Ambos os indivíduos, eles irão se beneficiar. Por exemplo, os líquens, que a gente tem aí fungos, mas as cianobactérias. Quando eu falo de líquens, eu acredito que quando você está aí na sua cidade ou no seu bairro, que observa uma árvore e de repente você observa que existem umas manchas brancas. Aquela manchinha branca ali é justamente os líquens, que a gente tem os fungos e as cianobactérias. Eles estão unidos entre si. Eles estão tão unidos que se encontram intimamente ali, associados. E essa associação irá criar um vínculo de dependência. Se eu estou falando de vínculo de dependência, eu quero falar para você que um não irá viver sem a existência do outro. E quando se fala de cupim e também de protozoário, o que é que vai acontecer? Acontece que um vai digerir ali a celulose em seu organismo, que a gente tem micorrizas, no caso de fungos, mas as raízes e as das plantas, em relação à questão desse mutualismo, dessa relação de dependência. Agora, bora falar da protocooperação. Indivíduos aí que cooperam entre si, que são de diferentes espécies, mas eles não são dependentes. O mutualismo, os indivíduos, um depende do outro. Já na protocooperação, os indivíduos, eles não são dependentes, eles são independentes um do outro aí para sobreviver. Por exemplo, a gente tem o peixe palhaço e o segundo, o resto de alimentos, né? Que a gente tem aí no caso de pássaros que irão se alimentar de carrapatos, bovinos e etc. Quando eu falo dos peixes palhaço, tem aquele filme que eu acho que todo mundo já assistiu, Procurando Nemo. Então, esse filme aí, Procurando Nemo, a gente tem justamente essa relação do peixe palhaço com a anêmona, porque o primeiro ele vai ganhar proteção e o segundo ele vai justamente pegar os restos de alimentos. E a gente tem também, como eu estou dizendo para vocês, os pássaros que estão ali se alimentando dos carrapatos bovinos, do boi ou da vaca, e etc. Se fala de protocooperação, eu estou falando dessa relação, de que um indivíduo ele não depende do outro para sobreviver, mas ambos estão ali se beneficiando um do outro. Agora, bora falar de uma relação que a gente chama de inquilinismo. Vê só, galera. Existe aí uma espécie que vai usar a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas também sem causar prejuízo à outra. Um exemplo mesmo, como vocês estão observando aí na imagem, a gente tem orquídeas e bromélias que estão associadas a árvores de grande porte. No caso dessa relação aí de inquilinismo, e a gente está falando de plantas, a gente está falando, na verdade, justamente dessa espécie que está utilizando a outra como abrigo. Vejam bem aí o caso das plantas. Eu posso dizer aí um exemplo bem comum, no caso das orquídeas e bromélias, que estão associadas às árvores de grande porte. Na imagem que você pode observar, você pode perguntar, será que aquela planta ali, ela está como um parasita da árvore, ela vai matar a árvore? Não, ela não está matando a árvore, ela só está utilizando a árvore como se fosse o seu abrigo. Ela está alugando, como se estivesse ali alugando a árvore, não está causando nenhum dano para essa árvore aí. Ela utiliza justamente como um abrigo. Há essa relação aí, que é harmônica, que nenhuma das espécies elas irão ter prejuízo, a gente chama de inquilinismo. Tem também outra relação, que é a harmônica, de relações que são interespecíficas. Existe o
comensalismo. Coloque aí essa imagem para que o pessoal possa observar. Olha só esses pequenos peixinhos que estão ali se alimentando dos restos de comida da boca do tubarão. Esse peixe aí a gente chama de peixe piloto. Essa relação aí, onde apenas uma espécie irá se beneficiar, mas sem causar nenhum prejuízo à outra. Esse peixe piloto ele irá se prender ao tubarão para se alimentar dos restos de comida dele e também para se locomover com uma maior agilidade. Essa, no caso, é do comensalismo. Já o amensalismo é uma relação interespecífica, mas ela não é harmônica, ela é desarmônica. O que é que vai acontecer no amensalismo? Uma espécie irá inibir o desenvolvimento da outra. Exemplo é a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. E aí, como você pode observar na imagem, a gente tem aí uma praia onde está acontecendo justamente um desenvolvimento desses fungos e esse desenvolvimento aí, ele irá causar a morte de certas bactérias e também vai inibir o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies nessa região. Então, esse tipo de relação aí a gente chama de amensalismo, porque uma espécie ela vai inibir o desenvolvimento da outra. Outra competição que acontece das relações de espécies diferentes, que é desarmônica, é o predatismo. O indivíduo ele vai matar o outro para se alimentar. Por exemplo, a gente tem a serpente e o rato. Aí, na imagem, você pode observar que a gente tem uma leoa que está se alimentando de uma zebra. Esse tipo de relação, onde uma espécie ela mata outra espécie para se alimentar, iremos falar sobre o predatismo. E temos o parasitismo. O parasita ele vai retirar do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir aí a sua sobrevivência. E quando ele faz isso, ele vai debilitando, por exemplo, a lombriga e o ser humano, a largata e folhagens, carrapato e cachorros. Todas essas relações aí são de espécies diferentes, onde o indivíduo ele está justamente sobrevivendo, se nutrindo do nutriente daquela espécie. Por isso que se chama de parasitismo. A gente tem também a questão da competição, que ocorre aí de diferentes espécies, a disputa de recursos, principalmente de território e de presas. E aí a gente vai terminando a nossa aulinha sobre as relações ecológicas. Quando eu falo das relações ecológicas, eu estou falando dos seres vivos, eu estou falando de espécies que são iguais, né? São da mesma espécie, existem relações que são harmônicas, da mesma espécie, onde as espécies elas não irão se prejudicar. Quando é desarmônica, elas irão se prejudicar. E existe a intraespecífica e a interespecífica, que são de espécies diferentes. Tanto uma como a outra irão ter relações que são harmônicas e desarmônicas. Essas são as relações ecológicas dos seres vivos. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.